Salmo de número 85, diz assim a palavra do Senhor: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Estabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Amém. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, que podemos ler essa noite, a palavra que nos sustenta, nos alimenta. Ó meu Deus, nos dirige nesses dias difíceis, vivemos dias tão complicados, Senhor, mas nós temos confiança de que toda vez que nos reunimos aqui, o Senhor traz a sua palavra para os nossos corações, para Deus nos dar confiança, nos ajudar, nos dar direção, nos fortalecer. Ó Pai, é o que te pedimos essa noite, que a tua palavra tenha efeito em nós, que não somente seja ouvida, mas praticada. E para isso eu me coloco nas tuas mãos como teu instrumento, para que o Senhor me use com graça, com unção, debaixo do Espírito Santo, para que essa palavra seja ministrada a todos nós. Assim, oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem sentar. Queridos, quem de nós não precisa de perdão? É até uma pergunta, retórica, pergunta que, se ousássemos responder, dizendo ele ou ela, ou aqueles ou aquelas precisam de perdão, estaríamos já pecando, porque a Bíblia diz de maneira clara, Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se a gente ousasse dizer que apenas ele ou aquele outro, eu não preciso de perdão, já estaríamos mentindo. A Bíblia também diz isso, Se nós dissermos que não temos pecado, fazemos Deus de mentiroso, e Deus não mente. Então, quem de nós não precisa de perdão? Esse domingo, inclusive, pela manhã, ouvimos a história de Ananias e a sua esposa, Safira, que fizeram ali um acordo, um conluio para vender um terreno e entregar uma quantia que não era a integralidade da venda, E eles tiveram oportunidade de reconhecer o erro, receber perdão. Um ensinamento que nós temos, irmãos, que inclusive isso trouxe temor à igreja e todos os que estavam ali na vizinhança. E nós, irmãos, também, nós ainda hoje, mesmo em meio à igreja, nós precisamos do perdão de Deus. Um perdão que nos restaura. Quantos de nós, diria que todos nós, passa pelas nossas cabeças, ou será que somente eu, às vezes, penso bobagem? Somente eu, às vezes, ajo de maneira errada? Somente eu digo coisas que não devia? Qualquer um de nós está sujeito a isso e, de vez em quando, comete esses erros. Mas nem sempre nos lembramos de pedir perdão a Deus. Nem sempre nos voltamos para o Senhor e estabelecemos esse contato. Nem sempre nos voltamos a Ele. Então, todos nós precisamos de perdão. Através do perdão,
de Deus nós fomos reconciliados. Deus usou esse meio para nos reconciliar, para nos trazer de volta. O homem separado de Deus, exatamente por causa do pecado, Deus estabeleceu que através do nosso arrependimento, buscando, Ele perdoa. Para isso, Jesus se entregou, para aplacar a ira de Deus e de uma maneira definitiva, né, pagar pelos nossos pecados, nos remir a dívida que estava nas mãos do inimigo. Então Ele resgatou o escrito de dívida e nós, através do perdão de Deus, fomos reconciliados. É o que diz a palavra de Deus lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Aliás, a Bíblia é repleta de versículos a respeito do perdão, da reconciliação dos homens com Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós fomos tirados do império das trevas e levados para o reino de Cristo, reino de Deus. Versículo 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então Cristo propiciou a nossa redenção, pagou o preço que nós não poderíamos e não podemos pagar. Cristo pagou por nós. Em Efésios também, na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: no qual, em Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Um outro versículo que Paulo coloca que nós fomos, então, através do seu sacrifício na cruz, nós fomos redimidos, ele é o nosso redentor. Nós fomos remidos, fomos livres da dívida, fomos resgatados, fomos salvos, tirados do império das trevas, tudo. Vários versículos na Bíblia que você vê confirmando que Jesus, através do perdão de Deus, pagou os nossos pecados e assim fomos reconciliados. E perdão que também é necessário no convívio entre nós, de uns para com os outros. Da mesma maneira que Deus nos perdoou, também a palavra nos ensina que nós devemos perdoar ao nosso irmão. Ainda em Efésios, no capítulo 4, no verso 32, diz assim: antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Então, nós precisamos não somente do perdão de Deus, mas também do perdão do irmão. Não somente receber o perdão, mas também perdoar. É algo que devemos exercitar. Então, irmãos, nós não vivemos sem perdão. E esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá. Quando olhamos para isso, não sei se você presta atenção na sua Bíblia, normalmente tem um títulozinho, não é? Vinha, vem, pede-se o perdão de Deus, e diz ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. Eu penso muito propício, dado o destino do personagem de Corá. Você lembra da história de Corá, Datã e Abirão? Esses homens que lá em Números, capítulo 26, eles promoveram uma revolta contra Moisés. E ali, depois de provar que Deus estava com Moisés para exterminar a rebelião, a terra tragou esses homens e as famílias. Queria que você abrisse comigo em Números, capítulo 26, vamos ler só os versículos 9 ao 11, mas tem a história toda sobre a revolta de Corá, Datã e Abirão. Números 26, do 9 ao 11, diz assim: os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. Quando a terra abriu a boca e os tragou com Corá,
morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. E diz o verso 11, mas os filhos de Corá não morreram. Os de Datã e Abirão, eles foram tragados e também as suas famílias. Mas Corá, os seus filhos, não foram tragados. Tanto que o Salmo 85 é uma prova. Temos muito propício o tema desse salmo, porque Corá exatamente precisava do perdão. Corá, por ter errado, se juntado aos outros dois e se revoltado contra a liderança de Moisés, é propício que, tempos depois, os seus filhos escrevam um salmo a respeito do perdão de Deus. Coisas, irmãos, então, que nós olhamos e reconhecemos, devemos reconhecer a cada dia, precisamos, não podemos viver sem ele. Então, o perdão gera, entre outras coisas, alívio e gratidão. Já vimos que o perdão de Deus propiciou que nós nos aproximássemos, reaproximássemos. Mas nós sabemos também que o perdão, para quem perdoa, traz libertação. Aquele que tem alguma coisa contra um irmão e o perdoa, fica livre daquilo, do peso que é colocado sobre ele. E muitos ainda sustentam e carregam esse fardo porque não conseguem perdoar. E para quem é perdoado, há um alívio. Há um alívio, irmãos, que também Jesus, quando coloca lá em Mateus, capítulo 9, dizendo, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ao sermos alcançados por Jesus e nos entregarmos a Ele, somos aliviados. Ele tira de nós um fardo. E nós, então, também somos aliviados quando recebemos o aliviados. Ele, então, gera alívio e gratidão. Sendo tão importante, irmãos, a primeira pergunta que eu faço essa noite, essa não é retórica, será que temos pedido perdão e perdoado? Será que temos nos lembrado nesses momentos, ao longo da nossa vida, nesses nossos crises? Será que pedimos perdão a Deus? Porque às vezes levamos a vida de uma maneira tão automática, tão mecânica, que erramos, sabemos, reconhecemos no momento que erramos, mas não pedimos perdão. E também não perdoamos. Às vezes, pessoas erram conosco, falham, somos falhos, mas nós também não perdoamos. Então, irmãos, será que nós temos praticado isso como a Bíblia recomenda? Como nós sabemos da necessidade? Será que temos feito isso? Para muitos, irmãos, estar atribulado é motivo para não pedir perdão. Isso é algo que veio à minha cabeça e eu percebo que é uma verdade. Quando a pessoa está em momentos de dificuldade, em momentos de tribulação, ela dificilmente pede perdão. Muito pelo contrário, ela acha até que tem que perdoar. É como se ela pensasse assim, Deus, eu te perdoo por ter trazido esse mal a mim. Ela se sente na posição, né, de atingida, de azarada, né, de, enfim, todos esses sentimentos que vêm a nós, momentos de dificuldade, e nós não pedimos perdão. Isso é um malefício, é algo danoso que essas épocas de dificuldade trazem aos homens, mas pecaste contra Deus. Primeira coisa que deveríamos fazer é reconhecer diante de Deus, Senhor, pequei contra ti. Peço perdão, quero restabelecer a minha comunhão contigo. Conheço que errei. Então este salmo, irmãos, vai nos ensinar coisas importantes sobre o perdão e as suas consequências. O que buscar o perdão produz, as coisas boas que nós lemos aqui, que propiciam, né, o perdão,
a reconciliação com Deus, essas coisas boas que vêm para nós e nós às vezes não colocamos em prática. O primeiro, lá voltando ao Salmo, nos versos 1 ao 3, diz assim: favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. O início do Salmo, como nós vemos, trata, alguns teólogos, pessoas discutem a origem, como que seria essa restauração, mas alguns acreditam que é possivelmente do retorno do povo do cativeiro. Tanto que na revista e corrigida, não sei se os irmãos têm aí, revista e corrigida, esse versículo 1 diz assim: abençoaste, Senhor, a tua terra, fizeste regressar os cativos de Jacó. Porque a prosperidade que nós lemos aqui, restauraste a prosperidade, no hebraico é também cativeiro, cativos. Então muitos acreditam que se trata do retorno do povo do cativeiro. E você conhece a história. O povo foi levado para a Babilônia e lá passou muito tempo. Então, esse retorno, Deus restaurou Jacó, restaurou o povo do cativeiro. Eles voltaram, puderam voltar para a sua terra. E nós também, à semelhança deles, fomos restaurados. Nós também fomos tirados do cativeiro, não foi o que lemos no versículo? Nós fomos tirados do império das trevas. Deus então nos resgatou, Cristo restaurou a imagem e semelhança de Deus que estava caída no homem. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Foi deturpada, foi deteriorada pelo erro, pelo pecado. Então Jesus restaura essa imagem e semelhança original e nós também fomos restaurados. É o que diz lá o Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10, que os irmãos conhecem de cor. João 10, 10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Também ainda em segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Ele diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, a Bíblia também fala de nós como que restaurados, tirados do cativeiro, tirados da escravidão, fomos feitos novas criaturas. Então, nós também, à semelhança do povo, fomos restaurados. Diversas vezes falamos da analogia que é a retirada do povo, a saída do povo do Egito, também conosco, simbolizando o Egito como a vida de pecado. Babilônia, a mesma coisa. Nós fomos também tirados. Então, irmãos, nós fomos restaurados por Deus. Reconciliados, restaurados, tirados de um cativeiro. Voltando lá ao Salmo 85, no verso 2, ele diz: perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. Entender, irmãos, o perdão completo de Deus é fundamental. Você entende isso? Que Deus perdoou os seus pecados? Mas perdoou, irmãos, não é uma parte. Jesus não colocou uma parte, não colocou ao lado. Às vezes a gente age assim com as pessoas, a gente dá um meio perdão, guarda alguma coisa, como se fosse um trunfo na manga, guarda na gaveta. Isso aqui eu vou guardar, porque quando ele vier eu jogo em cima dele. Cristo não fez uma meia restauração.
Ele fez uma restauração completa. O perdão foi eficaz para ser totalmente. Então, nós fomos completamente perdoados. Isso é fundamental entender, irmão. Então, nossos pecados foram cobertos. A Bíblia, quando fala a respeito da expiação, ela também está mencionando, o termo mais usado, né, a propiciação mais usado no Antigo Testamento. No Novo Testamento, lá na primeira carta de João, nós vemos também essa palavra. Abra lá na primeira carta de João, no capítulo 2, verso 2. Ele cobriu, nós fomos cobertos pelo sangue de Jesus. 1 de João 2,2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Quando nós, no Antigo Testamento, ouvimos falar sobre propiciação, é o cobrir. Ele então cobriu os nossos pecados com o seu sangue. Então não foram colocados de lado, não foram guardados num depósito para serem usados depois. Ele nos livrou completamente. Não é para ficarmos nos lembrando deles, trazendo eles à memória, usando eles novamente como irmão, né? Nós fomos perdoados de maneira completa e definitiva pelo sangue de Jesus. No verso 3, lá do Salmo 85, diz assim: a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Isso, irmãos, significa que pelo sangue de Jesus saímos debaixo da ira de Deus, onde multidões ainda se encontram. Isso é algo que também muitos não entendem. Deus ainda está irado com a humanidade? Sim ou não? Sim. Muitos ainda permanecem debaixo da ira de Deus. E nós saímos de lá por quê? Por nossos méritos, o nosso bom comportamento, pelas nossas qualidades. Já vimos até aqui. Jesus nos propiciou isso. Ele se entregou por nós e nos cobriu. Nossos pecados, então, foram perdoados, mas multidões ainda permanecem debaixo da ira de Deus. É o que ele diz: a tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Nós não estamos mais debaixo da ira de Deus, mas multidões, irmãos, ainda se encontram. E Deus, um dia, há de derramar a sua ira na sua vinda. Abra lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, do verso 7 ao 10. Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, diz assim: ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então, nós não fomos destinados por Deus para a ira, porque Cristo nos livrou, fomos salvos, tirados dessa ira por Jesus. Mas o restante, os ímpios, os que ainda não se renderam a Cristo, permanecem debaixo da ira de Deus. Esse é um fato, é algo incontestável que não tem como fugir, achar meia desculpa, não é? Como muitos pensam, eu sou uma pessoa boa, eu não tenho nenhuma falta grave, então eu não estou debaixo da ira de Deus. Não engano, irmãos, porque Deus desviou a sua ira de nós, que fomos alcançados pelo sangue de Jesus. Então é isso, irmãos, que nós precisamos entender. Entendendo isso, nós olhamos para trás e vemos o quão importante é seguir para frente. Nós precisamos avançar e precisamos desse perdão continuamente.
todos os dias. Mas quando olhamos para trás e vemos tudo isso, Cristo fez por nós. Nos tirou do império das trevas, nos tirou da escravidão do pecado, perdoou os nossos pecados, nos tirou de debaixo da ira de Deus. Nós então podemos seguir para frente e confiando que Ele vai continuar fazendo. Porque se não entendemos isso, muitas pessoas, irmãos, infelizmente não têm entendido. E aí estão paradas, estão inertes, não se movimentam, não avançam, não sabem que Ele está adiante e podemos clamar por Ele. Jesus, me ajuda. Jesus, eu estou aqui. Mestre, vem me ajudar. Não é assim que louvamos, não é? Jesus está ali no barco comigo. Mestre, vem me ajudar. Muitos não olham para trás, entendem o que Ele já fez e não têm necessidade em pedir perdão, em se reconciliar com Deus para as coisas que estão adiante de nós, porque Deus nos ajuda no restabelecimento. Agora no versículo 4 ao 7, ele diz assim: estabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Mais uma vez ele diz: estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura, não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Antes, no início, ele diz que foi restaurada a prosperidade, ou seja, foram restaurados do cativeiro. Agora ele diz: restabelece-nos. Tirados do cativeiro, mas eu preciso ser restabelecido. Talvez aqui é um entendimento também que eles pedem a Deus pelas coisas que terão que fazer. É como nós fomos tirados do cativeiro, mas ainda há coisas para fazer. Há coisas diante de nós ainda. E eles também, olha, saí do cativeiro, ótimo, estou de volta à minha terra, mas quanta coisa tem para fazer. Senhor, restabelece-nos, nos estabelece de novo. É isso que nós precisamos pedir. A restauração aconteceu com o livramento do exílio, mas restabelecer indica trabalho e luta. E muitos irmãos não estão querendo lutar, não estão querendo trabalho. Muitos estão fugindo, virando as costas. Como já disse em outra oportunidade, puderam voltar do exílio, mas muitos resolveram ficar na Babilônia. Muitos se acostumaram com a Babilônia. E assim também muitos de nós estão vivendo. Mas para nós que desejamos nos restabelecer, essa restauração significa que diante de nós tem trabalho, tem luta. E nós precisamos clamar a Deus, clamar para que Ele nos fortaleça. Isso é fundamental. Clamar ao Senhor, fortalece, meu Deus, nos fortalece como Neemias orou. Senhor, fortalece as nossas mãos, porque apesar da dificuldade, além da dificuldade, ainda tem gente querendo me desmotivar, querendo fazer com que eu largue das ferramentas e pare de trabalhar e de lutar. Mas nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos fortaleça. Veja o Salmo 18, nos versículos 32 ao 39. Salmo de número 18, versos 32 ao 39. Diz assim: o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sob os meus passos o caminho, e aos meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés, pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim.
Veja o que o Salmo 18 diz, coisas maravilhosas, não é? Deus fortalecendo, dando vitória. Mas ele diz assim, ele me deu a meus pés a ligeireza. Mas quem tem que andar? É Deus ou sou eu? Ele me deu pés ligeiros, mas eu não posso ficar parado. Eu tenho que botar os pés para caminhar. Eu tenho que me exercitar, eu tenho que avançar. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Para vergar o arco, irmãos, tem que ter força. Muitas vezes nós temos o arco na mão, temos força, mas não vergamos ele. Não fazemos força. A flecha não vai sair sozinha. Não adianta você querer aquela arma, né, do Chewbacca, aquela que parece um lançador de flecha, né, mas era laser. As pessoas não querem nem fazer força, mas Deus te dá a força e você tem o arco, mas é você que tem que fazer. É você que tem que estirar, entesourar o arco, né? O escudo da salvação foi dado, mas quem tem que erguer o escudo sou eu. Não adianta ter o escudo da salvação e ele ficar jogado, amontoando poeira, sem utilidade. Eu é que tenho que embraçar o escudo e ir adiante. A direita me susteve, alargasse os meus passos, persegui os meus inimigos. Veja, às vezes os inimigos têm que ser perseguidos. Ele tem que esmagar, ele esmagou-os a tal ponto. Tem que ter batalha, tem que ter trabalho, tem que ter dedicação. Deus fortalece? Sim, mas eu tenho que ir. Sou eu que tenho que fazer força. Sou eu que tenho que batalhar. Então, irmãos, Deus nos fortalece. Clamar a Ele é fundamental, como nós vemos aqui. Mas nós temos que fazer. Temos que colocar em prática. Não adianta só ficar na oração, Deus me fortalece. De repente você já está fortalecido, mas não está colocando em ação. Então, no versículo 5, voltando ao Salmo 85, nos versículos 5 ao 6, diz assim: estarás para sempre irado contra nós, prolongarás a tua ira por todas as gerações, porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Essas sim são perguntas retóricas, aquelas que não precisam de resposta. E o salmista faz, pois Deus não tem ira infinita. Ele pergunta aqui, estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? São perguntas, irmãos, que não têm resposta, é lógico. Porque a Bíblia nos ensina que Deus não se ira infinitamente. Mas, como nós vimos, ele está ainda irado. Muitos ainda estão debaixo da sua ira. Mas, ao que se arrepende, ela extingue. Veja o perdão, a importância de pedir o perdão. Aquele que se arrepende, pede perdão a Deus, a sua ira se extingue. Ainda no livro dos Salmos, agora no 103, do verso 8 ao 13, Salmo 103, do 8 ao 13, diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, paciente, e assaz benigno. Não repreende quanto tempo? Perpetuamente. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Ouvimos também, domingo pela manhã, sobre o temor de Deus. Pessoas, ao saberem daquele episódio, temeram ao Senhor. E aqui nós vemos que Deus se compadece dos que o temem. Ele afasta desses as transgressões. Ele não se ira para sempre, assim como um pai. Aqui ele faz analogia. Amados, você que tem filho ou filha, você consegue ficar irado com ele
para sempre, por muito tempo. Às vezes a gente fica, né, chateado, irritado com o filho, com a filha, mas eu não consigo manter essa raiva por dias e dias. Dali a alguns minutos a raiva já cessou, a ira já foi embora, o amor já brota. Às vezes, antes disso, o perdão já vem, né? O arrependimento dele. Então, irmãos, nós que também somos a imagem e semelhança de Deus, não nos iramos para sempre. Deus também não. Ele estende a sua misericórdia para aqueles que o temem. Vamos ler também o Salmo 130. Bonito salmo que diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguarda o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor. Pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Veja que aqui o salmista clama a Deus pelo perdão. Senhor, perdão. Minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo raiar do dia. Irmãos, nós precisamos do perdão de Deus. Precisamos entender o quanto o perdão de Deus é necessário para nós. O quanto o perdão de Deus nos restaura, nos fortalece, porque nele está o perdão. Mas temos buscado? Temos nos lembrado disso? Será que, irmãos, não temos deixado passar essas coisas? E Deus nunca deixará de avivar aquele que está fraco, aquele que precisa de perdão, aquele que teme a Deus e que está fraco. Certa vez, Jesus recebeu um pai com um filho enfermo, endemoniado, e ele faz uma pergunta, né, ao pai, e o pai responde assim: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E Jesus, naquele momento, não expulsou o pai, não botou ele para correr, como quem reclama de, olha, se você não acredita em mim, vai embora. Mas Jesus não veio para apagar a torcida que fumega, diz a palavra de Deus, nem esmagar a cana quebrada. Então Deus também, ele nunca deixará de avivar aquele que está fraco. É o que diz o Salmo 119. Esse Salmo 119 tem várias vezes, pelo menos 10 vezes, a respeito desse tema. 119, versículo 50, diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Mais de 10 vezes, irmãos, o Salmo 119 fala sobre isso. Vivifica-me, Senhor. Pela tua palavra, me vivifica. Irmãos, nós precisamos do perdão de Deus. Precisamos ouvir de Deus a sua voz, o seu consolo. Na nossa angústia, nos nossos tempos difíceis, precisamos da palavra de Deus, do seu perdão. E nós, irmãos, voltando lá ao nosso Salmo 85, nós somos privilegiados. Diz assim no versículo número 7, mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Por que eu digo que somos privilegiados? Porque muitos desejaram contemplar o cumprimento da promessa do Messias, mas não viram. Nós somos privilegiados, porque ele já veio, ele já morreu, já ressuscitou e já nos alcançou. Nós somos privilegiados, porque muitos não puderam ver, esperaram, mas não viram. Eu vou ler com os irmãos 3 versículos, os irmãos conhecem, exemplos aqui. Um em Lucas capítulo 2, que fala de Simeão, e esse viu, né, a salvação fisicamente. Lucas capítulo 2, do verso 27 ao 32, diz assim: movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava,
Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Esse viu fisicamente a salvação. Jesus ali, né, sendo levado para ser apresentado no templo, ele viu fisicamente a salvação, mas outros não puderam ver. Mateus capítulo 13, verso 16 e 17, Jesus diz assim aos seus discípulos: Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Jesus diz aos seus discípulos: vocês são privilegiados. Muitos antes de vocês desejaram ver e ouvir, e vocês estão ouvindo, mas não puderam. E, finalmente, primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao 12. Ele também afirma isso, dizendo: misericórdia. Primeira de Pedro, Jesus, estou na epístola de Tiago. Perdão, irmãos, é a idade. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículos 10 ao 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas que anjos anelam perscrutar. Veja que diz a palavra de Deus que homens profetizaram acerca da salvação, mas não puderam, e eles investigaram essa ocasião, e foi dado de testemunho, foi trazido até aos irmãos, é aqui o que ele diz, para vós outros, mas é uma carta dirigida à igreja, então também estamos inseridos aqui. Nós, então, irmãos, fomos alcançados por essa revelação, nós, então, somos privilegiados porque por eles chegou a nós essa revelação. E muitos desejaram ver, muitos desejaram ouvir, mas não ouviram. Ficaram apenas na expectativa, na promessa, mas nós somos privilegiados, porque temos o que eles não tiveram. Temos as palavras de Jesus, os seus ensinamentos e a certeza que ele morreu por nós para nos perdoar. Então veja que quando nós desejamos nos restabelecer, quando nós desejamos lutar, avançar, nós temos confiança. Cristo nos ajuda. Ele nunca deixará de nos vivificar, de nos fortalecer, mas nós precisamos sempre avançar, desejar, lutar, e nós é que precisamos buscar a vivificação, porque eu não posso apenas esperar, eu não posso ficar esperando, tem que começar por nós, pela igreja. Cristo nos vivifica, mas eu tenho que me dispor, eu tenho que ser um agente dessa vivificação. Todos os movimentos, quando nós vemos, né, o mover do Espírito na igreja, foi feito nos irmãos, aqueles que sentiram o mover do Espírito Santo e levaram isso adiante. Esse renovo nos seus espíritos, nos seus sentimentos, na sua alma, nas suas percepções, tudo isso eles foram agentes, eles se dispuseram a espalhar e a propagar essas coisas que aconteceram.
Então, nós precisamos ter uma postura ativa. E o que nos espera, irmãos, se tivermos essa postura, o que nos espera é a certeza de que coisas boas virão. Você crê nisso? A igreja, hoje, as pessoas estão muito tristes, muito decepcionadas, algumas até desesperadas, mas se nós entendermos isso, precisamos do perdão de Deus, da sua restauração, do seu fortalecimento. Nós temos a promessa de coisas boas. No Salmo 85, para encerrar, do 8 ao 13, diz assim: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Repare que aqui, desse versículo em diante, a pessoa que vinha falando no Salmo muda. Antes era sempre nós, primeira pessoa do plural. Nós, fortalece-nos, restabelece-nos. Aqui muda. Escutarei. Passa a primeira pessoa, eu escutarei. Indica, irmãos, a decisão individual. Eu escutarei. Eu farei. Deus estabeleceu, Deus restaurou, mas eu tenho que tomar a decisão. Eu tenho que fazer. Indica que cada um deve tomar a sua decisão. A decisão por ouvir a sua palavra. É o que ele diz aqui. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Estamos dando ouvidos à voz do Senhor. Temos buscado isso. Temos, cada um de nós, ativamente ouvido o que Deus tem falado. Porque não adianta, irmãos, esperarmos, a manada e irmos atrás dela. Porque Deus fala individualmente. Deus fala comigo, fala contigo, e é você quem tem que escutar. Meu filho não pode escutar por mim. Eu não posso fazer isso por ele. Ele tem que escutar. Cada um tem que escutar o que Deus tem para dizer. Nós precisamos tomar essa decisão. Ouvir a sua palavra. No versículo 9 que nós lemos, próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Cumpriu-se, como nós vemos em Jesus, a salvação. Próxima está a sua salvação dos que o temem. Cristo já fez isso. Como eu disse, eles ficaram na expectativa e não viram, mas a promessa se cumpriu. E Jesus morreu por nós, é o que diz lá também a profecia em Isaías, lá no capítulo 46. Isaías 46, versos 12 e 13. Diz assim: ouvi-me, vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Isaías havia profetizado a um povo que era de obstinado coração e longe da justiça. Mas ele já dizia, faço chegar, que Deus faria chegar a justiça e não estava longe a sua salvação. Então, cumpriu-se em Jesus essa salvação. Ele já fez por nós e nele reside a plenitude de todas as promessas. Lá no versículo 10, encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. É curioso olhar para esse versículo, porque nós vemos semelhanças de outros na palavra de Deus falando a respeito de Jesus. Quando nós olhamos lá Isaías 9:6, que fala do maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Jesus seria conhecido por isso, seria a paz, seria a justiça.
Nós fomos justificados por ele. Também nós olhamos a carta de Paulo a Tito, lá no capítulo 2, versículo 11, também nos trazendo, a memória e nos mostrando que essas palavras falam a respeito de Jesus. Tito capítulo 2, verso 11, ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Jesus, a manifestação da graça de Deus a todos os homens, fisicamente, assumindo a forma de homem. Então veja, graça, Deus, a verdade, ele mesmo disse, eu sou o caminho, verdade, vida. Então esse salmo, há muito tempo ele já é considerado também uma profecia a respeito de Jesus, mostrando Jesus, dizendo que se encontraram graça, verdade, justiça e paz. Tudo isso se cumpriu nele. Nele reside, então, a plenitude de todas as promessas. E, para terminar, versos 11 e 12, da terra brota a verdade, dos céus a justiça, baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. Então foi ele, Deus, Cristo, que nos justificou. Ele é o caminho por onde andamos. Quando nós olhamos aqui no 13, que a justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos, vemos que Jesus já trilhou os caminhos. Jesus já andou à nossa frente. Ele é o caminho e essa justiça vai adiante de nós, transformando, abrindo para que nós possamos segui-lo, indo atrás dele. E o Senhor dará o que é bom, promessas de Deus, coisas boas, irmãos, restauração, fortalecimento. Ele quem nos justificou, ele quem nos resgatou. Mas nós precisamos, irmãos, desse perdão que restaura. Precisamos do perdão de Deus. Precisamos pedir perdão, reconhecer quando erramos, reconhecer quando falhamos, buscar a Deus, para que Ele possa nos fazer ir adiante, para que a gente se disponha a avançar. Sermos fortalecidos por Ele, sim, mas a decisão de prosseguir. Não de ficar estagnados, parados, congelados, mas uma decisão de ir adiante. Colocar as minhas forças a serviço de Deus, para que o seu reino seja pregado, para que a gente possa avançar, irmão. Para que você e eu possamos avançar. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Louvar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, Pai, sobretudo, por tudo que o Senhor já fez por nós. Porque o Senhor já morreu por nós. E para aqueles, ó Deus, que te temem, creem no Senhor como Salvador, nós já fomos perdoados, já fomos retirados do cativeiro. Ó Pai, cremos que ainda há um trabalho a fazer para que a gente seja restabelecido, para alcançar a nossa Canaã aqui na terra. Há muito, meu Deus, que ser feito, muitos desafios diante de nós, mas às vezes, meu Deus, nos esquecemos de pedir perdão. Nos esquecemos do Senhor que tudo fez, que nos tirou de lá. Nos esquecemos, Pai, de nos voltar para o Senhor, olhar para trás por tudo que o Senhor fez, para seguir adiante, para sermos fortalecidos para avançar. Meu Deus, fortalece os nossos irmãos, fortalece minha vida também, meu Deus, para que nós possamos encontrar no Senhor essa força para avançar. Precisamos, meu Deus, de Ti, do Teu perdão, da Tua graça, da Tua misericórdia. Revela elas ao Teu povo, meu Deus. Que nós possamos buscar a cada dia mais e nunca, jamais abandonar o Senhor. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.